Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? Boa noite a todos, como é que vocês estão? Boa noite a todas, como é que vocês estão? Eu estou bem, aqui quietinho na minha casa, né? Participei ontem de atividades lá na comunidade de Santo Antônio, né? Uma celebração da palavra muito gostosa, né? E ontem eu e minha esposa ficamos assistindo o Oscar. O mozinho não aguentou, né, Modi? Também o negócio vai até tarde pra caramba, né? Podiam dar um jeitinho de ser mais curto, né? E eu fiquei muito feliz com a gente ter recebido o Oscar de melhor filme estrangeiro. Eu tinha até falado com a minha esposa que eu não estava gostando de um clima tipo Copa do Mundo. Ah, o Brasil vai ganhar, não sei o quê. Porque eu acho que a gente não pode tratar a arte como uma competição. Eu acho que é importante a gente discutir o papel cultural desse filme, o papel social desse filme, né, de mostrar uma história real, mostrar a realidade do que é uma situação de ditadura, de retirada de direitos humanos. E antes que alguém reclame, a Igreja Católica é a favor dos direitos humanos, tá? E o Estado democrático faz parte do bem comum, segundo um sujeito que eu não sei se vocês já ouviram falar, um tal de Papa Bento XVI, né? Boa noite, Ana Paula, paz e bem. Então, assim, fiquei muito contente, né? Achei, inclusive, tinha até comentado com a minha esposa que eu achava que a gente não ia ganhar nenhum dos 3 prêmios. Já ganhamos um, foi melhor até do que eu pensava, tá? Infelizmente, porque eu queria estar aqui dando boas notícias, alegre, fantástico, que coisa maravilhosa, mas infelizmente... Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Beijo, minha irmã. Pouco antes de começar a live, eu recebi mensagens do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, relatando que um grupo de indígenas foi brutalmente atacado pela Polícia Militar de Minas Gerais. Que você me diga que teve uma confusão, um indígena é agredido. Tudo bem, pode acontecer. Mas nós temos documentos de crianças de 11 e 12 anos agredidas. Nós temos um vídeo de um indígena algemado com os braços para trás. Observe que pela doutrina da polícia você só algema com o braço para trás um indivíduo perigoso. Então esse homem estava algemado com os braços para trás e um policial o empurra. Ele dá com a cara na rua, na calçada. Não tem justificativa para isso. Não existe justificativa para isso. É o tipo de coisa que nós temos que condenar. Dom Valmor, bispo de Belo Horizonte, está inclusive cobrando que haja devida investigação. Sinceramente, eu não gosto de dar essas notícias, mas a gente não pode se calar diante do mal. A gente não pode permitir que o mal ocorra e que a gente fique calado, né? Porque toda vez que se ataca uma pessoa de uma população vulnerável, a maior parte das pessoas ficam caladas, mas nós não ficamos. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos.
Naquele tempo, Jesus saiu a caminhar. Veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheceis os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse a seus discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Marli comentou: Beijos, minha irmã, eu te amo. E a Lena entrou: Boa noite, Lena, paz e bem. Beijo, Lena. Olhando essa leitura e olhando o acontecimento que eu narrei agora há pouco do CIMI, da agressão, da denúncia que o CIMI faz da agressão dos indígenas, muda um pouco a reflexão que eu tinha feito. Eu tinha preparado uma reflexão e eu vou manter essa reflexão, mas ela tem um toque a mais. Porque aquela coisa que eu falo há anos, a palavra de Deus, ela é viva. Ela nos perturba sobre a realidade interfere em como nós interpretamos as coisas. Sempre que a gente ouve essa leitura, ficam tentando explicar a história do camelo passar pelo buraco da agulha, e cada um dá uma interpretação, e não sei o que, e não sei qual. E assim, me perturba muito essa conversa, porque esse homem podia ser um apóstolo. Bernardo, onde já se viu isso? São 12 os apóstolos. Não são, amor? Mas você viu que ele foi convidado para ser apóstolo? Não ele. Foi. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Quando ele fala assim, ó: Depois vem e segue-me. Sabe, pessoal, durante a live, eu observei essa palavra, segue-me. Foi essa palavra que Jesus falou para Pedro. Foi essa palavra que falou para Tiago e João. Foi essa palavra que falou para Mateus.
pelo menos 4 dos apóstolos foram chamados com segue-me. E no fim das contas, o que faz o grande discípulo se não seguir o seu mestre? O que faz realmente uma pessoa ser discípulo é seguir o mestre. Mas alguns foram chamados com essa fórmula, segue-me. Eu fico pensando como essa passagem é importante. Porque observem bem, essa pessoa não é uma pessoa ruim. Não é. Ela segue os mandamentos da igreja, os mandamentos da religião judaica. E segue desde novo. Tudo bem, algumas pessoas vão dizer, mas ele queria ganhar a vida eterna como se fosse um prêmio. Sim, mas na cabeça do judeu da época era um prêmio. É o que eles chamam da teologia da retribuição. Se você segue a aliança, você ganha bênçãos. Que bênçãos? Saúde, descendência e riqueza. Então ele é rico. Olha aí, ó. Ele vai ganhar a vida eterna. Aliás, tem algumas pessoas que pensam assim ainda. Então, fulano, por ser rico, necessariamente é melhor do que aqueles que não são ricos. E assim, eu não sei se vocês prestaram atenção na resposta de Jesus. Porque são 10 os mandamentos. E Jesus acrescenta um. Né? Quando Jesus fala dos mandamentos, ele fala, tu não matarás, mandamento. Não cometerás adultério, mandamento. Né? Não levantarás falso testemunho, mandamento. Honra teu pai e tua mãe, mandamento. 4. Mais uma observação ele dá, não prejudicarás a ninguém. Isso não está entre os 10 mandamentos. Mas esses 5 mandamentos que ele levanta, eles têm uma mesma característica. Você notou, amor? Se você olhar os 10 mandamentos, os 3 mandamentos são relativos, os 3 primeiros são relativos a Deus. Os outros 7 são relativos aos homens. A convivência entre nós. E todos os mandamentos que Jesus apresenta para este homem, para ser a chave de salvação dele, são mandamentos da sua relação com as pessoas. A chave para a salvação está na forma como você trata as outras pessoas. Que, aliás, vem de encontro, inclusive, a evangelho recentemente lido por nós, que diz que da forma como nós julgamos, nós seremos julgados. A forma como nós nos relacionamos com as pessoas é a forma como nós realmente nos relacionamos com Deus. E aí, isso me vem uma visão muito interessante de um tipo de cristianismo que nós vemos hoje, né? Que é o cristianismo da regra, né? É uma reedição da teologia da aliança ou da teologia da retribuição, onde você tem que seguir a aliança, tem que seguir a regra. Os fariseus, inclusive, eram mestres da regra, eles viam os mestres da lei. Paulo fala muito contra isso. Paulo diz que o Espírito vivifica e a letra mata. E aqui nós vemos claramente isso. Jesus fala, você tem os mandamentos, segue os mandamentos. E o jovem
claramente fala: eu sigo esses mandamentos desde novo. Eu acredito que na hora que ele falou isso, ele já estava pensando: me dei bem, porque eu sigo os mandamentos. É que nem um bando de gente hoje em dia que já está discutindo se a cinza da quarta-feira de cinza tem que ser na frente ou na cabeça, se na sexta-feira da Páscoa, na sexta-feira da Páscoa tem ou não tem que fazer jejum de carne, se durante o tempo pascal tem ou não tem que fazer abstinência de carne, porque a regrinha isso, a regrinha aquilo. Quaresma, não? Não, na quaresma, amor, só tem 2 dias que tem que fazer abstinência. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. São os 2 únicos dias. Mas sabe, me chama muita atenção, porque as pessoas começam a discutir as regrinhas. Como se as regrinhas fossem o essencial, né? Entrou mais alguém aqui. Carlos. Boa noite, Carlos, paz e bem. Sabe, porque a regrinha isso, a regrinha aquilo, a regrinha aquilo outro, e essas regrinhas, elas vão se acumulando, né? Porque cada vez mais o pessoal inventa mais regrinha, né? Eu brinco que faço uma piadinha que Deus deu 10 mandamentos e os judeus fizeram 673 leis. Jesus Cristo veio, fez 3 leis. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e amar uns aos outros como eu vos amei. Deu 3 leis. Aí nós criamos o Código de Direito Canônico. O pessoal adora a lei. Lei, regrinha, 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 um monte de regrinha. Mas nesse Evangelho Jesus diz: as regras não bastam. Esse homem segue todos os mandamentos que Jesus apresenta para ele. Todos. E ele diz: agora estou bem. Aí vem Jesus e fala, observem como está dito aqui. Jesus olhou para ele com amor. Jesus não olhou para ele com desdém, com raiva, com irritação. Jesus olhou para aquela pessoa com amor, com bem-querer. Quase como fazendo um pedido para ele, tipo assim, só falta isso. Dá esse passo. Esse passo é o passo-chave da sua vida. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu porque ele era muito rico. Bernardo, ser rico é pecado? Pode ser. Pode ser pecado. Se para você ser rico, você precisa que as outras pessoas sejam miseráveis, é pecado. Se a forma das pessoas terem riqueza é a penúria das outras, é pecado. E não sou eu que digo isso. Exploração. Não é quem diz isso, são os pais da igreja lá atrás. O mozinho está trazendo aqui o problema da exploração. Para eu ser rico, eu vou submeter as pessoas a um regime de trabalho desumano. Lá vem você, Bernardo, com isso. Não, não sou eu não. Papa Leão XIII, Rerum Novarum. Sabe, a gente tem que deixar claro que a injustiça social é pecado e pecado grave. Então, é necessário entender que há um mandamento que, se você cumprir esse mandamento, você cumpre todos os outros. Todos. E vai além de todos eles. Que foi o mandamento que Jesus deu na última ceia.
Eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. E para que não ficasse dúvida, ele acrescenta: como eu vos amei. Sabe, a gente precisa entender que a ideia dos mandamentos, ela tem uma base, uma raiz. E essa raiz é o amor. Muito mais importante que qualquer mandamento é o amor. Em vez de você ficar preso na regrinha A, na regrinha B, na regrinha C, que nem eu vejo algumas vezes algumas pessoas angustiadas. Ah, porque eu fui na missa sábado de tarde, a missa era uma missa de, sei lá, de 15 anos. Não eram as leituras do domingo, eram leituras especiais. Vale pela missa de domingo? Aí começa uma discussão. Já teve uma vez que a missa de domingo era o quarto domingo do Advento e a véspera do Natal. Aí tinha uma discussão se tinha que ir numa missa de manhã para ser o quarto domingo e uma missa de noite para ser a missa do Natal. Sabe, pessoal? Qual é o sentido disso? Alguém aqui realmente acredita que Jesus tem um livrinho lá? Aliás, vai ter que ser um livrão, né? Deixa eu ver aqui, ó. Nesse domingo aqui você não foi na missa, ó. 30 anos de purgatório. E nessa quinta-feira aqui você não fez a adoração do Santíssimo. 15 anos de purgatório. Vocês acham que Jesus vai fazer isso? Pessoal, esse tipo de Deus bedel, aquele Deus fiscal que tinha no colégio, você lembra aquele que ficava no colégio para ver se ele estava matando aula? Isso não existe, pessoal. E essa leitura nos prova isso. Não basta as regras. Não basta as regras se não houver amor. Nenhuma regra, nenhuma lei, nenhuma prática é suficiente se não houver amor. Na verdade, era melhor que você garantisse o amor profundo a todos. A todas as pessoas. Porque todas as regras teriam cumpridas. E é por isso que no início da live eu dei a informação da agressão covarde e brutal que os indígenas sofreram. Porque se eu me calo diante do mal que os meus irmãos e minhas irmãs sofrem, eu sou conivente com esse mal. Bernardo, mas onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Mas não é possível que nós nos calemos frente ao mal que as pessoas sofrem. É essencial que nós sigamos aquilo que Paulo falou: alegrem-se com os alegres, riam com os que estão alegres e chorem com os que estão tristes. Eu me alegro com as pessoas que estão comemorando o Oscar de melhor filme estrangeiro. Mas se eu choro com os meus irmãos indígenas que foram atacados, não é porque eu sou melhor ou pior que qualquer pessoa, mas é porque eu tenho que amar as pessoas. Muito mais importante que qualquer mandamento é o amor. Todos os mandamentos apresentados aqui são substituídos pelo amor. Vocês querem ver? Vamos lá. Né? Não matarás. Se você ama, você não mata. Não cometerás adultério. Se você ama a pessoa com quem você é casado, você não comete adultério. Não roubarás. Por que eu vou roubar?
Talvez aqui haja até uma exceção, mas é uma exceção por amor. Ou seja, se eu amo meu irmão, eu não vou roubar o que é dele. Mas talvez se uma outra pessoa estiver morrendo de fome, eu roube. Para salvar a vida dessa pessoa que eu ame. De todo jeito, o amor resolve os dois. Não levantarás falso testemunho. Por que eu devo mentir? Ao mentir, eu vou prejudicar alguém. Eu não estou amando essa pessoa. Fofoca, boa lembrança. Quem faz fofoca está fazendo mal. Se você ama, você não faz fofoca. Honra teu pai e tua mãe. Se você ama teu pai e tua mãe, você os honrará. Não prejudicarás a ninguém. Se você ama todas as pessoas, mal você não fará a alguém. Então, muito mais importante do que você ficar buscando uma regrinha ou outra, é você seguir essa visão. A visão de amar, amar, amar e amar. E como eu já falei algumas vezes, naquele momento que você não sabe o que fazer, ama. Porque o próprio Paulo já falou que o amor é a chave da perfeição. Amém? 19h57, amor. Né? Bom, pessoal, deixa eu avisar uma coisa. Nós estamos em março e houve uma mudança no meu esquema de plantão. Eu estava dando plantão toda terça-feira e aí eu não fazia live na terça. Essa semana eu até faria, porque terça-feira é feriado. Mas a gente precisou reorganizar o serviço e eu vou passar a dar plantão na quinta-feira. Então, a partir desse mês, até eu aguentar dar plantão, nós teremos live segunda, terça, quarta, sexta e sábado. Quinta e domingo não teremos live, tá? Então, nós vamos nos ver amanhã, tá? Bom, eu vou me despedir agora deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Associação Loreto, boa noite, paz e bem. Vocês entraram na hora da benção. Tá? Sejam bem-vindos. Amanhã, 19h30, tem outra live. Pessoal, amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. E alguém aqui pôs Carlos. Amém. Obrigado, Carlos. Tá? Daqui a pouco já tá para vocês verem no Instagram.